A paz do Senhor, meus amados. Este que vos fala é o evangelista Severino. A paz para você, conhecido como Ramiro. Seja bem-vindo desde já à Família Cristã, canal da Família Cristã. Nós estamos passando uma mensagem para você. Eu gostaria que você atentasse para essas palavras, pois são as palavras do Senhor, né? Eu queria trazer para a nossa meditação, falar aqui sobre a família, né? A necessidade que temos de ensinar nossos filhos. E para você, para a reflexão da nossa mensagem aqui, do nosso falar, em Cristo Jesus, seja Ele a glória, a honra e o Espírito Santo, o Espírito da graça, pela graça de Deus, nós falamos essas palavras, somos usados por causa da bondade e a generosidade de Deus, não que tenhamos méritos, né? Sei que desde já quero dizer para você que já existe outros ensinando sobre a questão. Nós estamos aqui para acrescentar isso, para fazermos parte dessa família maravilhosa que já ensina. Há muitos pregadores por aí ensinando coisas maravilhosas sobre a nossa forma como tratar, cuidar dos nossos filhos, dos ensinamentos espirituais. Não estamos falando de ensinamento religioso. Eu queria trazer para a meditação desde já, Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 5. O primeiro mandamento é amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu poder. E aí você vai ler mais embaixo, você vai ver Deus ensinando e se preocupando, dando mandamento para os pais e despertando os pais para ensinar os seus filhos. Havia de Deus uma grande preocupação com o futuro de Israel, como Deus sempre se preocupou com o futuro dos seus servos. Como você vê a promessa que Deus faz a Abraão, Deus trabalha com os descendentes de Abraão, Deus mostra e quer o interesse de Abraão em se preocupar com os seus descendentes. Imagina você que nós temos uma forma de vida às vezes muito egoísta, que a gente não se preocupa muito com o futuro dos nossos descendentes. E Abraão era centrado nessa preocupação, nesse interesse, e era isso muito bom, agradável aos ouvidos de Deus. Então, quando você não se preocupa com o futuro dos seus descendentes, é uma prova que você está fora de nível diante de Deus, no sentido da família de Deus. Deus é um pai que se preocupa com todos os seus filhos. Então, quando você é uma pessoa usada por Deus, uma pessoa que está se envolvendo guiado pelo Espírito de Deus, como diz Romanos capítulo 8, versículo 14, você tem os pensamentos de Deus, e os pensamentos de Deus envolvem a educação para seus filhos, a educação para suas famílias, seus descendentes, se preocupa com o seu testemunho. Então, Deus quer que sua família seja uma família abençoada, seus filhos sejam educados espiritualmente. Eu estava falando aqui com a minha esposa, né? Nós às vezes vemos muitas coisas que aconteceram na Bíblia Sagrada. É muito importante você pensar que a importância grande demais da conduta dos seus filhos na sua vida, no seu ministério, no ministério do seu marido. Veja bem, uma mulher, ela não sabe quanto ela tem de participação no ministério do seu esposo. E, enfim, quanto um filho tem de participação no ministério de um obreiro. Um obreiro bem sucedido também é muito importante se dever, muitas coisas se deve à esposa, como já diz aí os grandes ensinadores, que a importância de uma grande esposa, de um grande ministério, tem a ver também com a família, com a esposa principalmente, e a conduta dos filhos é muito importante. Os filhos têm uma conduta ajustada com os padrões bíblicos, com os ensinamentos da palavra de Deus para os nossos filhos. E o lema é qual é os seus cuidados espiritual, como você tem procedido, tem ensinado a seus filhos, como está em Deuteronômio, já diz, capítulo 6, a partir do versículo 5, tem ensinado tudo aqui, leia lá, leia com cuidado, tem ensinado a seus filhos, tem mostrado seus interesses espirituais. Veja, às vezes os obreiros da igreja, alguns deles são como Samuel, que anda tanto e caminha tanto e acaba que não pode estar presente ensinando seus filhos, mas quando tiver oportunidade, não perda a oportunidade. Eu sou um obreiro presente, estou sempre em casa, até agora nesse momento, e eu ensino muito os meus filhos. Nós até jejuamos no domingo, e eu tenho visto milagre, correntes se partir à minha vista, praticamente aos meus ouvidos, e Deus tem feito as coisas, percebo anjos de Deus na minha casa, fazendo a obra de Deus, mandado por Deus, porque os anjos estão trabalhando a serviço de nós todos, os cristãos, que havemos de herdar a salvação. A Bíblia diz que eles são espíritos ministradores de Deus para colaborar, para ajudar, cooperar com aqueles que hão de herdar a salvação.
Então, os anjos de Deus estão em plena atividade. Jesus disse para Natanael, breve vereis os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Em outras palavras, agora que tem anjo na terra trabalhando através do sacrifício de Jesus, a graça e a plenitude de Deus, toda a plenitude de Deus foi derramada nesse tempo presente. Essa é a totalidade de todos os benefícios de Deus para o ser humano. Agora nós estamos num tempo em que podemos estar desfrutando de grandes favores de Deus, mas para isso precisamos de estarmos atentos para os ensinamentos da sua palavra. Por isso que Jesus disse que devemos, apesar de tudo que eu estou falando, o mais importante é examinar as Escrituras, João capítulo 5, versículo 39. Temos que examinar as Escrituras, porque é ela que dá testemunho de Jesus Cristo, são ela que testifica, e ele disse que nela terás vida eterna, cuidarás de ter vida eterna. Ela revela a você o poder de Deus, a eficácia da palavra, a substância real, a vitalidade da palavra, a vida que a palavra tem para trazer a gente a vida e a vida com abundância. Mas para isso você tem que ter uma preocupação em submeter a seus filhos esse ensinamento, trazendo aos cuidados, trazendo os cuidados espiritual sobre sua vida, mostrando para os seus filhos exemplos que você também tem. Mas hoje nós temos uma geração que estamos vivendo, parece que um desapercebimento, um descuido dos nossos devidos dever no reino de Deus. Nós somos família de Deus, somos um reino espiritual, fazemos parte do reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus está entre nós, Jesus disse isso. Então, o que estamos fazendo em relação ao reino de Deus para com a criação dos nossos filhos? Qual é a parte que temos feito, a nossa parte? Enquanto você não faz a sua parte, então a parte de Deus fica sem fazer. É importante você entender que Deus fará a parte dele quando você fizer a sua parte. Então, se você não fizer a sua parte, Deus não vai fazer a parte dele. E a sua parte é importante demais para Deus interagir. Então, por isso que muitas vezes os filhos dos crentes crescem e depois crescem desviados na cara do pai. O pai percebe que as condutas deles na escola, enfim, e tudo que ele aprende, né? Hoje temos os aparelhos de celular na mão dos filhos dos crentes, a maioria deles fica com o celular na mão e os pais não sabem o que eles estão mexendo, e por aí vocês sabem que muitos já estão orientando sobre o perigo de tudo isso. E eu apenas estou aqui dando uma pincelada nessa questão para que você entenda e o que você tem feito a respeito de tudo isso. As escolas, a amizade, qual é a sua preocupação? Você tem feito o que a palavra manda? Você ensina a seus filhos? Você tem essa preocupação? Repito, eu não sei se eu falei aqui para você, a decorrer dessa pregação, a meus filhos aqui, até jejuamos no domingo, e vejo um milagre acontecer. No domingo, eu chamo minha família para a gente jejuar até meu dia, explico para eles todas as coisas, falo do poder de Deus, não somente falo do dever da obediência, como também mostra para ele o benefício e a vida que essa obediência vai trazer para eles, não somente para o momento presente, livramento e tantas coisas boas de Deus se sucederá na vida deles, os benefícios e a lei do Senhor, todas as promessas de Deus, eles ensinam a ele e mostram a ele que serão participantes de forma maravilhosa e grandes coisas de Deus virá sobre a vida deles se procederem dessa forma. Esse é o ensinamento que eu dou para os meus filhos, mostrando a eles o que está escrito na palavra de Deus sobre isso, para que eles tenham uma motivação, mostre para eles que eles são possíveis ser alunos brilhantes, ensino para ele que não seja conforme o mundo de maneira nenhuma, não se porte da forma como o mundo se porta, e digo para eles, não queira ser parte dessa mais uma na multidão, não se empolgue com eles, não se envolva, não tenha inveja das formas de vida deles, da forma como eles se exibem, como eles se apresentam, não queira ser o centro das atenções, não queira se amostrar por aí, andar como diz aí, aquele se exibindo, querendo atrair a multidão, querendo mostrar que você é melhor do que os outros ou diferente, não queira participar da roda de forma alguma, seja você em Cristo Jesus, procure conhecer a vontade de Deus, meu filho, para você, porque ela é boa, perfeita, e mostra a ele os benefícios dessa vontade de Deus, leva ele ao Salmo 37, versículo 4, veja o que acontece com aqueles que agradam a Deus, meu filho, ó, aqui, ele concede o que deseja seu coração. Pergunto para ele, já parou para pensar quantas coisas você deseja no coração e tudo aquilo que você desejar, se você agradar a Deus, sendo boa, agradável, aí levo ele para outro versículo e mostro o que Deus quer para ele, veja o pensamento que Deus tem para você, meu filho, são coisas boas, veja o que Deus deseja para os seus filhos, não há ninguém no mundo capaz de desejar e de saber fazer bem a um filho mais do que Deus, nenhum pai da terra, por melhor que ele seja, Jesus disse isso, mostre para ele, veja, meu filho, as promessas de Deus para aqueles que obedecem, ensino para ele a grandeza e o benefício daqueles que obedecem aos pais e à mãe,
porque eles são o primeiro mandamento com promessa. Estou sempre ali ensinando meus filhos sobre também os prejuízos da desobediência. Falo sempre para eles essas coisas. E eu pergunto para você, tudo isso tem uma grande importância no meu ministério. Explico para ele quanto ele é importante. Aí a minha filha mais velha, 12 anos de idade, ela disse: pai, vai fazer. Ela disse: é importante, né, pai, que por causa da honra do seu ministério. Eu disse: minha filha, então você tem uma grande parcela no meu ministério, você é importante no meu ministério, a sua importância no meu ministério, a sua mãe, todos vocês têm uma grande importância, vocês pesam muito no meu ministério para o bem, vocês têm honra no meu ministério, a participação de vocês é importante demais. Deus vê a sua colaboração, minha filha, no comportamento, no dever, no exemplo. Isso é muito bom, e aí eu ensino. Agora deixa-me terminar aqui para você. É importante que se fique bem claro, os pais que negligenciam esse ensinamento e que ignoram esses deveres como pai e que faz vista grossa e faz de conta que tudo está na mão de Deus e aguarda o futuro na mão de Deus, Deus vai resolver o problema, esses pais serão surpreendidos porque os filhos lhe trarão muita tristeza, infelizmente, e é o que está acontecendo no meio que nós hoje estamos vivendo nesse evangelho que temos hoje. Então que Deus tenha misericórdia. Você, as mães às vezes são mais culpadas, porque os pais muitas vezes, infelizmente hoje o mundo está meio distorcido, as situações, as suas versões de valor, né? Hoje às vezes os pais ficam em casa e as mães vão trabalhar, infelizmente, mas o que fica em casa mais tempo com os filhos tem uma grande responsabilidade de ter esses cuidados. E qual é o cuidado que você está tendo com seus filhos? Isso vai influir tanto no seu futuro quanto no seu presente, no porvir, enfim, no futuro dos seus filhos, enfim, nos seus descendentes. Deus quer que você se preocupe com os seus filhos, com a descendência dos seus filhos. E qual é a preocupação que temos hoje? O que você tem feito em relação a isso? Isso é muito importante, isso vai pesar muito, muito, muito na sua vida, não somente na questão aqui na Terra, como também pode implicar até mesmo na sua salvação. Pense nisso, e por causa disso Eli teve grande prejuízo, e aí outros mais, que se você parar para pensar, você vai ver e vai descobrir isso. Até Davi teve alguns problemas com a família, justamente por causa de algumas deficiências que ele teve, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, mas isso tudo é para dar exemplo para nós. Samuel também, talvez por andar muito e fazer a obra de Deus, os seus filhos não deram bom exemplo, a mulher dele talvez não era tão espiritual quanto a sua mãe, infelizmente, e houve uma grande deficiência na vida dos filhos de Samuel. Quem conhece a Bíblia sabe do que eu estou falando, mas mais tarde, Samuel colocou seus filhos como juiz e o povo não aceitou, e a Bíblia diz que os filhos de Samuel, eles tinham procedência maligna. Então isso é muito triste, muito duro para um obreiro, um homem do nível de Samuel, e a Bíblia fala dessa deficiência nos seus filhos. É uma tristeza, né? E talvez o Samuel não tenha tanta culpa, talvez ele não tenha culpa por causa do trabalho. Quem conhece a Bíblia sabe que Samuel trabalhou muito na obra de Deus, ele andava muito, ele andava por todos os lugares de Israel, julgando as causas, infelizmente, mas infelizmente, eu quero dizer, os filhos dele não puxou a ele da forma como ele era, os filhos dele não tinham a mesma conduta dele, não tiveram assim o mesmo exemplo dele, não servia para fazer o que ele fez em Israel, infelizmente. Talvez por causa da deficiência, talvez a mãe não tinha os cuidados que deveria ter, e você como mãe também tem um grande dever em colaborar com o ministério do seu marido. Faça do ministério do seu marido um grande ministério, ajude seu marido através da criação e da educação dos seus filhos. Há muita coisa para uma mulher de um obreiro fazer para contribuir com o crescimento, o bem-estar e a honra do ministério do seu marido, e que Deus possa trabalhar na sua vida através dessa palavra, você pensar e fazer uma reflexão, viu? É tempo de a gente se preocupar com o futuro dos nossos filhos, no tempo que nós estamos vivendo nessa geração. Hoje nós vemos cristão que não quer ter ocupação e deixa os filhos com o aparelho na mão, com o celular na mão, e fazendo tudo que querem fazer, além de tudo que já tem nas escolas errado, e as más amizades, as más companhias, as más conversações e tudo mais. E aqui eu me preocupo com a linguagem dos meus filhos, com a forma como elas se falam, giram e todas as coisas, estou sempre corrigindo. Você tem observado isso, tem se preocupado com isso? E essa é a palavra de Deus para você. Qual é a sua preocupação com a sua família? Qual é o seu cuidado com seus filhos? O que você tem? Qual o seu entendimento em relação ao testemunho dos seus filhos? Qual a importância que você tem dado? Qual a importância que você tem dado a respeito de tudo isso que eu falei aqui, a seu filho? Para com seu filho, para com a criação dos seus filhos. Você tem investido na educação espiritual dos seus filhos, tem se preocupado, pois você fazendo a sua parte pode acreditar que a de Deus será feita. Pense nisso.